Boa noite. Graça e paz. Paz e graça. Graça é paz. Paz é graça. Aleluia. Vamos lembrar do que nós já conversamos? Segunda-feira à noite eu contei a minha história. Terça-feira de manhã, fruto do Espírito. Terça-feira de noite, Maria. Quarta-feira de manhã, a força de Sansão estava no seu. Então vamos agora para a nossa quinta conversa. Já que é a noite dos super-heróis, quero falar de um cara que teve uma história parecida com a de um super-herói. E a gente tem a tendência de olhar para a história dele e achar que ele foi o herói da história. Porque realmente ele foi muito usado por Deus e salvou muita gente, abençoou muita gente. É um roteiro de Hollywood. Começa bem, vai lá embaixo, vai no fundo do poço, literalmente, depois sofre, no final se dá bem, e aí ajuda aqueles que fizeram mal para ele. É um herói. Mas a gente, olhando bem a história dele, a gente percebe que tem alguém conduzindo a história e que na verdade o herói é sempre Deus. Deus é o herói das nossas histórias. Nós não somos os personagens principais da nossa história. O personagem principal sempre é Jesus. Deus é sempre o principal em todas as histórias. Quero falar com você sobre José. José, um dos filhos de Israel, um filho mimado. O pai mimava muito ele. Quando ia comprar roupa para os outros filhos, comprava roupa na feira, e quando ia comprar para ele, comprava roupa de marca no shopping. Ele tinha sempre as melhores coisas, era sempre o centro das atenções do papai, e ele foi crescendo mimado, achando que ele era melhor do que os seus irmãos. E por ser o mais novo naquela ocasião, que tinha condições de fazer alguma coisa, então o pai pedia para ele levar o lanche dos irmãos que trabalhavam na roça. E aí ele ia levar o lanche dos irmãos trabalhando na roça, e quando ele voltava, ele era fofoqueiro. Ele contava para o pai o que os irmãos estavam fazendo na roça. Se estava trabalhando, se não estava, se estava fazendo certo, se estava fazendo errado. Ele começou a ser um X9 da família, dedo duro, fofoqueiro, falando mal dos irmãos para o pai. E aí os irmãos começaram a ficar com raiva dele. E aí, um dia ele teve um sonho.
E nesse sonho, ele estava com um feixe de trigo, e aí os irmãos também tinham feixes de trigo, só que os feixes dos irmãos caíam e o dele ficava em pé. E aí ele foi levar o lanche para os irmãos, chegou lá, contou o sonho, e aí os irmãos, com toda razão, olharam para ele, e esse menino já é mimado, já é fofoqueiro, já se acha melhor do que nós. E ainda teve um sonho que a gente vai se prostrar e ele vai ser o centro das atenções. E aí ficaram com raiva dele, acharam que ele estava muito metido, e estava mesmo. E aí deram uma coça nele, jogaram ele num buraco, pegaram a roupa dele, sujaram com o sangue de um animal, porque eles trabalhavam perto de uma região chamada Dotã, e ali era conhecido como o caminho das feras. As pessoas passavam ali com os rebanhos, e animais selvagens atacavam os rebanhos, por isso era o caminho das feras, era sempre muito perigoso passar ali. Então eles levaram aquela roupa e mentiram para o pai, dizendo que uma daquelas feras selvagens atacou José, e infelizmente ele morreu. O pai acreditou na história, ficou muito triste porque perdeu o filhinho preferido. E aí ele saiu daquele poço, foi vendido como escravo, foi levado para o Egito, para lá ser negociado como um escravo. Essa é a primeira parte da história de José, onde a gente percebe que ele tinha defeitos, cometia erros, e não teve um bom pai. O pai, ao invés de educá-lo, mimou ele, tratava ele como se ele fosse melhor, e ele começou a se sentir melhor mesmo. Portanto, nessa primeira parte existe uma lição para nós, e a lição é que nós somos como José, nós temos defeitos, nós não temos pais perfeitos, que fazem o melhor, querendo acertar, mas sempre erram. E vocês, quando forem pais, vocês também vão tentar acertar sempre, mas vão estar sempre errando. Então essa primeira parte da história de José nos ensina que quando Deus tem um propósito na nossa vida, e Ele tem um propósito para a sua vida, não importa quais são seus defeitos, não importa quais foram os defeitos dos seus pais, ou da sua família, ou quais foram os seus sofrimentos, isso não importa para Deus. O propósito de Deus nos alcança, mesmo quando as nossas características ou das nossas famílias não são boas. Então nós precisamos focar no propósito de Deus, senão a gente não consegue vencer essa guerra. Estamos em guerra e a gente só vai vencer se a gente focar no propósito de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Deus tem um propósito na sua vida. Portanto, tudo que José sofreu, tudo que José errou, tudo que José passou nessa primeira parte, Deus está usando para que o seu propósito se cumpra, porque Deus é o herói da história de José. Aí começa a segunda parte da vida dele, onde ele vai trabalhar na casa de um homem rico, importante, no Egito. E ele vai trabalhar na casa de Potifar. E ele é um jovem, novo, jovem. E aí trabalhando na casa do Potifar, o Potifar saía, ficava muitas horas fora de casa, era um homem importante no Egito.
E eu fico imaginando como não era a mulher do Potifar. Como será que era a mulher de um homem importante? É só você imaginar hoje como é a mulher de um governador, como é a mulher de um grande líder, um grande empresário. Geralmente elas são bonitas, bem cuidadas. E de repente essa mulher, o marido dela não estava dando muita atenção para ela. E ela então quis fazer potifaria com José. Eu fiz essa piada. A mulher do Potifar querendo fazer potifaria. E o José fugiu dela. E ela ficou com muita raiva, porque como que pode um menino pobre, escravo, novo, e eu sou a mulher do Potifar, toda bonitona, toda de silicone, mega ré, unha de gel. Como que esse menino não quer nada comigo? E aí José acerta pela primeira vez. Pela primeira vez, José acerta. E ele foge daquela mulher, porque ele quer honrar o seu patrão e com isso honrar a Deus. Quando nós somos jovens, e eu já tive a sua idade, a gente tem a tendência de achar que a gente consegue honrar a Deus sem honrar as pessoas que Deus colocou nas nossas vidas. Mas isso é impossível. Se você não honra seus pais, você está desonrando a Deus. Se você não honra seus professores, você está desonrando a Deus. Se você não honra seus líderes, você está desonrando a Deus. Se você não honra as pessoas que Deus colocou na sua vida, você não vai conseguir honrar a Deus. Portanto, José quer honrar a Deus, e ele faz isso através da honra que ele dispensa para Potifar, o seu patrão. Porque ele não quer ficar com aquela mulher, não é só por causa de Deus, é porque ela é a mulher do patrão dele. Portanto, é impossível você honrar a Deus desonrando aqueles que Deus coloca na sua vida. Você precisa honrar os seus pais, você precisa honrar seus familiares, seus líderes e todos aqueles que Deus coloca como autoridade sobre a sua vida. Como disse João na sua carta, como eu posso dizer que amo a Deus a quem eu não vejo, se eu não amo meu irmão a quem eu vejo? Como você pode honrar a Deus que você não vê, mas não consegue honrar os seus pais que estão ali dentro de casa? Eu quero servir a Deus, quero ganhar o mundo. Começa arrumando seu quarto. Eu quero fazer a obra de Deus. Começa ajudando sua mãe nas tarefas de casa. Primeiro acerto de José tem a ver com honra. Ele honra o seu patrão e com isso ele honra a Deus. Mas aqui vem junto também uma lição dolorosa. Nem sempre quando a gente acerta para honrar a Deus, a gente vai se dar bem. Às vezes a gente, por querer honrar a Deus, a gente vai sofrer consequências que são ruins. Por honrar o seu patrão e honrar a Deus, o que é que José ganhou? Prisão, foi preso, foi para a cadeia. Como que pode? Ele honrou o patrão, ele honrou a Deus. Foi a primeira vez que ele acertou e ele foi preso? Pois é assim mesmo. Nem sempre, depois de agradarmos a Deus, a gente vai experimentar algo muito bom. Às vezes sim, às vezes não. É isso.
Mas o importante é que se nós estamos cumprindo o propósito de Deus e estamos honrando a Deus, ainda que naquele momento a gente esteja vivendo uma situação ruim, lá na frente, Deus está no controle e vai acontecer aquilo que Ele tem preparado para nós. E o Senhor será honrado através das nossas vidas. O problema é que a gente sempre quer se relacionar com Deus na perspectiva da barganha. Se eu estou honrando a Deus, então Deus tem que me honrar imediatamente. Eu fiz agora, tenho que receber agora. Só que não é assim que funciona. Às vezes a gente faz agora e só vai receber muitos anos lá na frente. E aí vem a terceira parte da história de José na cadeia, fazendo amizades, se relacionando, e um preso começa a sonhar com algumas coisas. E o José então interpreta o sonho de um outro preso. E acontece exatamente como José tinha previsto. E aí o cara diz: José, aconteceu, eu vou ser solto. Você tem um dom especial, você conseguiu interpretar meu sonho. Ô Zé, você é muito gente boa. Eu vou voltar a trabalhar lá no palácio. Quando eu sair daqui, se eu for chamado de novo para trabalhar perto lá do faraó, fica tranquilo que eu vou falar de você para o faraó. Vou falar que você é inocente, vou falar que você foi preso injustamente. Eu vou te ajudar, José. Eu vou lembrar de você. Eu vou te retribuir o que você fez por mim. Você me abençoou interpretando o meu sonho. Aí o cara sai, volta a trabalhar com o faraó e simplesmente esqueceu do José. Às vezes acontece isso. A gente ajuda as pessoas e elas se esquecem de nós. É assim mesmo. Acontece. Nem todos são gratos, até porque nós também não somos gratos com todos que nos ajudaram. A gente também esquece. E aí, anos depois, o José lá na cadeia, pensando: esqueceram de mim. Ele prometeu que ia me ajudar, prometeu que ia tentar me tirar. Já se passaram 2 anos, não é possível. Ele esqueceu de mim. Aí um belo dia, o faraó tem um sonho. Umas vacas gordas, umas vacas magras, umas espigas de milho grande, umas espigas pequenas, de trigo e tal. E o faraó acorda e, meu Deus, o que é isso? O que significa isso? Ele acorda sem entender, chama lá os sábios do Egito e ninguém consegue interpretar o que significa aquele sonho. Aí sim, anos depois, aquele rapaz se lembra do José. E aí vai lá e fala: olha, quando eu estava preso, eu conheci um rapaz que tem o dom de interpretar sonho. Ele interpretou meu sonho e aconteceu exatamente como ele falou. E ele está preso injustamente. Então chama lá o rapaz. Aí o José vem. E por um dom dado por Deus. Portanto, o herói da história não é José, porque se ele conseguia interpretar sonhos, não era pela sua própria capacidade. Por isso que José parece o super-herói dessa história, mas na verdade o herói é sempre Deus. Porque nós não podemos fazer nada pela nossa força, nós não temos poder em nós mesmos. Embora a DC e a Marvel tente nos convencer que os heróis são super-heróis, porque eles têm alguns poderes, ainda que seja o poder da riqueza, como Batman. A Bíblia nos mostra que todo o poder dos heróis bíblicos vinha de Deus e não deles mesmos.
E aí o José interpreta, olha, vaca gorda significa um tempo de bonança. Vaca magra significa um tempo de escassez. Se eu pudesse dar um conselho, aproveite o tempo da bonança para guardar, e no tempo da escassez, vocês não vão passar necessidade. E aí acontece exatamente como José previu. Houve um tempo de bonança, o Egito produziu muito, sobretudo ali no extremo nordeste, no delta do Nilo. O rio Nilo abre em vários rios, formando um delta, e ali foi muito produtivo, e eles guardaram muito trigo. E houve um tempo de escassez, onde ninguém tinha comida. E aí todos os povos eram obrigados a virem ao Egito comprar comida. E aí você imagina, uma nação que já era muito poderosa, agora se torna um império. Porque só eles tinham comida, então eles vendiam no preço que eles quisessem. E aí o faraó resolve abençoar o José. E aí, depois de muitos e muitos anos, depois de apanhar dos irmãos, depois de ser jogado no poço, depois de ser vendido como escravo, depois de ser preso, depois de tudo, muitos anos depois, começa o período da honra, em que Deus começa a honrar José. Portanto, aprenda essa lição. Durante muito tempo, José honrou a Deus, para que depois de um tempo, Deus honrasse José. A gente quer ser honrado por Deus, mas a gente não quer viver honrando a Deus, porque a gente é muito imediatista. A gente acha que se a gente honrar Deus hoje, amanhã Ele já tem que começar a me honrar. Só que não é assim que funciona. Um período grande José honrou a Deus, sofrendo muitas coisas, para que depois ele passasse um período grande, sendo honrado por Deus. Então você precisa honrar a Deus, e não se esqueça que é para honrar por um período grande, até que Deus vai virar uma chave na sua vida, e você vai viver um momento de ser honrado por Deus. Mas tudo tem o seu tempo. Com Deus não tem como dar jeitinho, não tem como adiantar as coisas, não tem como forçar a barra. É no tempo de Deus, e quem tem um controle é Ele. Portanto, faça a sua parte e aguarde. Uma hora Ele vai te honrar. E aí José agora não é mais o José, o Zé de Dotã. Ele é o Zafenate Paneia, que poderia ser traduzido como o Salvador da pátria, Salvador do mundo, o cara que salvou o Egito, porque deu o melhor conselho que o faraó já recebeu: estocar no tempo de abundância, para vender muito caro no tempo de escassez. E aí ele passa a ser, abaixo do faraó, o grande líder do Egito, uma espécie de primeiro-ministro. Aí ele casa, tem o primeiro filho, e ele coloca o nome de Manassés. Arrependimento. E aí ele tem o segundo filho, ele coloca o nome de Efraim. E ele começa a se destacar, um grande líder, sendo muito honrado por Deus. Um belo dia, ele está lá, nas portas de Mênfis, fiscalizando, supervisionando a venda. E filas e filas de gente que vinha de toda parte para comprar comida. Um belo dia ele olha uma daquelas filas e reconhece. Ele fala: eu conheço aqueles barbudinhos ali, hein? E aí eles vêm chegando e falam: vocês são de onde? Ah, nós somos lá daquela região assim, lá perto de Dotã, né? Ah, vocês têm pai? Temos. Ele é vivo ainda? É. Então vai lá e volta e traz o pai de vocês. Se vocês trouxerem o pai de vocês, eu dou um desconto bom para vocês.
Vocês não querem ir lá buscar todo mundo e trazer? Quero conhecer a família toda. E os caras acham que estão falando com o Zafenate Paneia, porque agora ele está adulto, porque agora ele está numa carruagem, ele está com as roupas do Egito, provavelmente com aquela maquiagem, todo aquele aparato dos egípcios, e os irmãos não reconheceram que era o Zé fofoqueiro. O Zé fofoqueiro virou o Zafenate Paneia. É assim que Deus faz. Pega os que não são para confundir os que são. Pega as coisas loucas para confundir as sábias. Como que o Zé fofoqueiro virou Zafenate Paneia? Porque Deus é o herói da história e Ele é poderoso para transformar e reescrever as nossas vidas, honrando a gente, para que Ele seja honrado e glorificado através de nós. E aí, quando eles vêm, é a última parte da história de José, que para mim é a mais linda. Quando ele manda trazer toda a família para dentro do Egito. Pega aqueles irmãos que bateram nele, que jogaram ele no poço, que venderam ele como escravo. Ele pega aqueles irmãos e bota para dentro do Egito e dá casa, comida, roupa lavada e salário todo mês. Aí a gente chegou no capítulo 50, no versículo 20, onde José vira para os irmãos e diz assim: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem, para que através disso todos fossem salvos. Vocês intentaram o mal e Deus transformou em bem. Não foi o José que transformou o mal em bem. Portanto, José não é o herói da história. Quem transformou o mal em bem foi Deus. E no final das contas, toda a história de super-herói é a história de alguém que está tentando transformar o mal em bem. Tem sempre um vilão querendo fazer o mal para a humanidade. E o herói entra para transformar o mal em bem, para o bem da humanidade. Só tem um cara que é especialista em transformar o mal em bem, em toda a história da humanidade. É o nosso Senhor Jesus. É o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus. É o Espírito Santo. Só o nosso Deus pode, de fato, transformar o nosso mal para o nosso bem. Vocês intentaram o mal contra mim. E Deus o transformou em bem, para que todos fossem salvos. O propósito de Deus era levar os hebreus para dentro do Egito, para que aqueles cerca de 100 pessoas pudessem, 400 anos depois, serem quase 5 milhões de pessoas. Porque Deus prometeu algo para Abraão, centenas de anos antes: eu vou fazer dos seus descendentes uma grande nação. Portanto, Deus não teria como fazer uma nação a partir de 100 pessoas. Deus precisa de um povo numeroso. E Ele usa o Egito, como diz Paul Hoff, erudito do Pentateuco. O Egito é a incubadora do povo de Deus, onde ali, tendo casa, comida, roupa lavada e salário todo mês, com os mandamentos de fazer filho, multiplicar, encher a terra. Então, 400 anos depois, aquela família, aquele clã nômade do deserto, agora são 5 milhões de pessoas, que Deus vai tirar, vai conceder uma lei e depois vai colocar numa terra, para aí sim, no final de todo o processo, cumprir a promessa a Abraão de que os descendentes dele seriam uma grande nação. O personagem principal é Deus. O que dá o tom da história é o propósito de Deus. Todo o restante é coadjuvante nessa história. O povo
José, os irmãos, o Israel, o Abraão, todo mundo é coadjuvante, porque o personagem principal é sempre o propósito do nosso Deus. Portanto, queria que você saísse desse momento, essa noite, se lembrando disso. Existem vários super-heróis e não tem nada de errado nisso. E vocês brincarem, se divertirem e usar esses personagens, está tudo bem. Mas não se esqueça que só há um herói de fato, é o nosso Senhor Jesus. Portanto, olhe para José, que era um jovem, adolescente, quando começou a viver o processo que o levaria ao propósito. Era um adolescente, 17 anos. Então, se lembre, há um período em que Deus vai começar a trabalhar na sua vida, independente dos seus defeitos ou dos defeitos da sua casa. Há um momento em que você vai sofrer, mas você precisa focar no propósito. Há um momento em que Deus vai te usar para abençoar outras pessoas. Provavelmente elas vão se esquecer de você. E há um momento onde Deus vai começar a te honrar. Não para que você seja exaltado, mas para que o propósito dele se cumpra. E você vai demonstrar isso, porque você vai ter facilidade de perdoar. Vocês intentaram o mal contra mim, Deus transformou em bem. Pode vir morar todo mundo comigo e eu vou bancar todos. José sofreu, mas isso não o impediu de perdoar os seus irmãos. No momento em que José estava no topo, no auge, onde certamente a natureza pecaminosa dele gritou por vingança. Vai, Zafenate, agora você é poderoso. Você se esqueceu o que eles fizeram com você? Esqueceu da coça? Esqueceu do poço? Esqueceu da prisão? Olha o que eles fizeram com você. Agora é o Zafenate. Manda prender e dar uma coça neles. E José fala: não vou agir com vingança, eu vou perdoar. Essa é uma batalha que a gente precisa vencer. A nossa carne pede vingança, mas o Espírito de Deus vai nos capacitar para perdoar. Você precisa vencer essa batalha. Tem gente que você precisa perdoar e você não está conseguindo, mas você precisa se lembrar que Deus te perdoou em Cristo. E você já errou com Deus muito mais do que essa pessoa errou com você. E você acha que está no direito de não perdoar, mesmo tendo sido alvo do perdão de Deus. E você já errou muito mais com Deus e Deus te perdoou. Eu não sei quem é que você precisa perdoar. Se são irmãos, são seus pais, se são vizinhos, professores, líderes, amigos, ex-amigos, colegas, não sei. O que eu sei é que todos nós, quando sofremos algo de uma outra pessoa, a gente quer agir com vingança, porque a nossa natureza pecaminosa pede isso. Olho por olho, dente por dente. Só que se a gente for nesse padrão, olho por olho e o mundo ficará cego, dente por dente ficará banguelo. Porque todo mundo erra. Todo mundo erra sempre. Portanto, a alternativa que Jesus nos mostra é o perdão. Quando ele estava como um cordeiro mudo diante dos seus tosquiadores, preso naquela cruz, ele ora e pede ao Pai: perdoa, Senhor, eles não sabem o que fazem. Portanto, se Jesus, perfeito, pediu pelo perdão dos seus algozes, ele nos capacita para que a gente consiga perdoar aqueles que erraram conosco. Eu não sei quem
eu sei que você precisa liberar o perdão para quem te feriu. Porque esse é o propósito de Deus, para que muitos sejam salvos. Eu queria que você, somente você, que agora está pensando aí na pessoa, aquela pessoa fez isso comigo e eu tenho dificuldade de perdoar. O pastor está falando isso daí porque ele não conhece a história. A pessoa foi muito mal comigo e foi um erro muito grande. Não há nada maior que o perdão de Deus. Por maior que tenha sido o erro, Deus é maior em perdoar. Portanto, se você tem dificuldade de perdoar alguém, eu queria orar com você agora. Todos estarão de olhos fechados. E talvez você está aqui se reconhecendo nessa história e identificando que você tem dificuldade de perdoar alguém. Mas a gente precisa olhar para o Zé fofoqueiro, mimado, e ver o que Deus fez na vida dele. E ele teve capacidade de perdoar os seus irmãos. Portanto, talvez o nosso sofrimento seja menor que o de José. A gente não apanhou, a gente não foi jogado num poço, a gente não foi vendido como escravo, a gente não foi preso. Talvez o nosso sofrimento é bem menor que o do José e a gente acha que não tem o dever de perdoar. E José, usado por Deus, está nos mostrando que é possível perdoar. Não é só possível, é necessário perdoar. Quando a gente não perdoa, é como se a gente tomasse um copo de veneno, esperando que o outro morra. Na verdade, a falta de perdão faz mais mal para nós do que para aqueles que precisam ser perdoados. Não fica tomando um copo de veneno esperando que o outro vá morrer. Isso está fazendo mal, é para você. Você precisa se libertar disso. Você precisa liberar esse perdão. Você precisa perdoar. Perdoar o seu pai, perdoar sua mãe, seu irmão. Perdoar alguém da igreja, do seu bairro, da sua cidade, da sua escola. Eu não sei quem te feriu. Eu sei que Cristo pode te ajudar a perdoar. O Espírito de Deus pode te conduzir nesse perdão. E que você tenha José como um exemplo de alguém que poderia ter se vingado dos irmãos, mas preferiu perdoar. E por isso nós estamos aqui hoje contando a história dele. Se você não perdoar, você não vai conseguir romper no propósito que Deus tem para você. Portanto, olhe para Cristo e lembre-se de tudo que Ele já te perdoou. Ele te perdoa do que você fez, Ele te perdoa do que você faz, e Ele vai te perdoar de tudo que você vai fazer. Ainda no futuro, Ele já perdoou. Portanto, nós não temos o direito de reter o perdão. Se somos perdoados, precisamos ser perdoadores. Que do seu coração saia essa frase: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem, para que muitos fossem salvos. Pai, eu não sei qual é a dificuldade que cada um tem para perdoar, mas certamente há alguém, certamente há alguma situação, alguma ferida, alguma mágoa, alguma tristeza. O Senhor sabe, o Senhor conhece, e eu peço ao Senhor que trabalhe no coração desse irmão, dessa irmã, desse menino, dessa menina,
que está com dificuldade de liberar o perdão. Que o Senhor possa curá-lo, fechar a ferida, dar poder e capacidade para perdoar, para que o teu propósito alcance cada um de nós aqui nesta noite. Que seja uma noite de cura, de libertação, uma noite onde o perdão do Senhor vai atrair o teu propósito, para que o Senhor seja honrado como herói das nossas vidas. Cada um aqui, quando voltar para as suas casas, para as suas cidades, para as suas igrejas, que possam ter a coragem de perdoar, liberar o perdão para quem precisa, independente do erro que foi cometido. Precisamos perdoar para sermos feitos semelhança do primogênito. Que Cristo seja o nosso alvo, que o perdão de Cristo possa, através de nós, alcançar aqueles que precisam. Assim como o Senhor nos perdoou, pedimos que o Senhor nos faça perdoadores para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Que você consiga perdoar. Perdoar. Perdão é aumentativo de perda. Tá? Ah, pastor, mas eu tomei um prejuízo. Eu tive uma perda. Então, perdão. Aumentativo de perda. É uma perda grande. É você aceitar que perdeu e continuar a sua história para que Deus cumpra o propósito.